Bom, pessoal, dando continuando nas nossas aulas de hoje, tá? Esse aqui é o último vídeo para as aulas de hoje, que é um exemplo, eu vou dar uns dois exemplos aqui, tá? Sobre limites e sequências, que é, por exemplo, aqui a gente vai provar usando a definição que limite de A elevado a n é igual a infinito, né? Lembrando que para provar que um limite é infinito, né, você tem que encontrar um n0, né? Ou seja, dado qualquer epsilon, né? Deixa eu pegar um epsilon qualquer. Dado epsilon, desculpa, dado um A positivo, a definição lá, né? Ele não quer escrever. Deixa eu tentar pegar um hidrocorzinho aqui, vai, né? É dado um epsilon. Acabou achando de todos. Dado um epsilon positivo, né? A gente tem que encontrar um n0 nos naturais, tal que existe um n0 nos naturais, tal que se n for maior do que n maior do que o n0, né? Isso implica que xn tem que ser maior do que a. Ok? É isso que a gente tem que encontrar, né? Essa é a definição de uma sequência, né, ter limite infinito. Nesse caso nosso ali, né? A gente vai ter que encontrar que o AN, né? A elevado a n, né? Tem que ser maior do que o A, né? Isso que a gente tem que encontrar nesse caso específico, né? Bom, então aqui a gente provar isso. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Deixa eu ver se tá gravando. Que eu tentei gravar aqui, minha câmera mexeu aqui, tô tendo que regravar tudo de novo, né? Bom, então aqui é isso, né? Dado seja epsilon, seja um A qualquer positivo, né? Então, se eu tomar, né, tem que encontrar o N0, né? Então, eu vou considerar esse N0 aqui, ó. Um N0 pertencente aos naturais, só que esse N0 ele tem que ser maior do que o Ln de A. Lembrando que Ln não, desculpa. Ln não estou pegando. Se aqui fosse O elevado a n, né? Então seria Ln. Eu vou pegar aqui o log do A maiúsculo na base A minúsculo, né? E lembrando que vai existir, né? Porque o A é positivo, né? Se o A é positivo, aqui, né? Vamos pegar aqui, né? Com A sendo positivo, tá? Beleza? Vamos pegar com A sendo positivo. Desculpa, o Azão, não é pra ser qualquer um, né? O Azão aqui, na verdade aqui tá certo, né? O A tem que ser positivo, né? Para ser infinito aqui, né? O A tem que ser positivo, beleza? Então, esse Azinho aqui é positivo, o A é positivo, né? Então eu posso calcular o logaritmo dele, né? Nessa base aqui, né? Na base A, tá? Eu coloquei Ln aqui, né, gente? Porque se ele fosse exponencial de n, se fosse esse limite ali, né? Então ali eu pegaria Ln de A, né? Porque Ln é na base iode, né? Aqui seria o log na base iode, né? De A. É a mesma coisa que falar Ln de A, né? Beleza? Então tá. Então se eu pegar um N0 sendo maior do que o log de A, né? O log de A, o A maiúsculo. Então o que vai acontecer, né? Então, observe o seguinte, né? Se N for maior do que o N0, temos. Então, ó, N é maior do que N0, né? Obviamente, o N0 é maior do que o log de A, eu vou ter que N é maior do que log de A, aqui na base A ali, né? Isso aqui vale se somente se eu elevar o A em ambos os lados, né? Continua sendo maior porque esses dois valores são positivos, né? E aqui vai ficar A elevado a log de A na base A. Isso aqui vale se somente se, né? A elevado a n maior. Como esse aqui é a log de A na base A, são funções inversas, né? Então aqui vai dar simplesmente A, né? Ou seja, nós acabamos de mostrar que seja um A positivo, né? Existe um N0, esse N0 é um valor que seja maior do que log de A, tal que A, n é maior do que A. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de dizer, né? Que limite de A elevado a n é igual a A. Igual a A não, desculpa, igual a infinito, né? Igual a infinito. Que é a definição, né? A definição fala isso, né?
Lembrando que o termo da sequência aqui é x, o x meu xn aqui é o a elevado a n, né? Beleza? Então, dado um epsilon, dado um a positivo, né? Tem que existir um n0. Tem que esse n0 é um n0 desde que ele seja maior do que o log de a. Ok? Por exemplo, né? Se o a fosse 200 ali, né? Então, eu teria que pegar um número natural desde que ele seja maior do que o log de a na base, log 200 na base de a, né? Ok? E por aí vai, né? Qualquer valor que você colocar ali, você vai ter um natural, porque os naturais é infinito, né? Então qualquer valor infinito que você pega ali, você sempre pode pegar um sucessor dele lá, né? Um valor que vai estar entre o sucessor de n0 ali, né? Ok? Quer dizer o seguinte, né? Quer dizer que log de A vai ter que estar entre... Aqui, né? Log de A está sempre entre n0 e n0 mais 1, né? Você vai ter que existir pontos reais, números reais entre números naturais, né? Ok? Então você sempre pode pegar esse n0 aí, tá? Não tem nenhum problema. Bom, então tá. Esse foi um dos exemplos que eu ia mostrar. Outro exemplo que eu vou fazer aqui agora é um exemplo que a gente usa o teorema do sanduíche, tá? Que é para mostrar, por exemplo, né? Mostre que um exemplo relativamente importante. Deixa eu ver se eu vou está pegando essa parte, tá? Mostre que o limite, esse limite aqui, ó, limite de Ln de n sobre n é igual a zero, com n pertencente aos naturais. Bom, observe que aqui a gente tem uma sequência ilimitada, né, sobre uma... Eu poderia escrever aqui daí, ó, Ln de n, né? Poderia escrever assim, Ln de n vezes 1 sobre n. Então aqui eu não poderia usar aquele teorema, por exemplo, se eu tenho uma sequência limitada e o limite de 1 é zero, então quer dizer que a sequência é zero. Não posso usar isso porque o Ln é ilimitado, né? O Ln ilimitado é uma função que cresce exponencialmente, né? Nesse caso aí, ela quanto maior for o n, maior vale o logaritmo dela, maior vale o Ln, né? Ok? Então é o seguinte, né? Então não posso usar aquele teorema, usar essa relação aqui, né? Mas se eu usar o teorema do sanduíche, isso aqui sai, né? Que é o teorema que fala o seguinte lá, né? Se eu tenho duas sequências, né? Se a sequência estiver limitada entre dois valores, né? Entre A... Se o limite de xn aqui, né? For menor ou igual do que A, né? Então quer dizer que esse limite aí tem que ser o A, né? Se isso acontece, né? Então o limite tem que ser A. Beleza? Mais ou menos isso que fala o teorema de sanduíche, né? Ok? Na verdade, ele é mais exato assim, né? Você pega três sequências, né? Xn, Yn e Zn, né? Pega três sequências. Cujo limite de xn é A. E o limite de yn também é A. Aí ele fala, né? Se xn for menor ou igual do que zn, que é menor ou igual do que yn, para todo n, né? Ou para um n suficientemente grande, eu falei isso. Então você quer dizer que o limite de Zn também tem que ser A, beleza? Que eu acabei de falar, né? Você vai calcula o limite em ambos os lados aí, né? Bom, então, usando esse teorema ali, dá pra gente resolver, tá? E usando esse teorema, com propriedades logaritmo, né? Aqui eu coloquei Ln, tá, gente? Mas poderia ser log de um log qualquer, né? Um logaritmo qualquer, tá? Peguei Ln só porque é mais fácil, né? Se eu usar essas propriedades aqui, né? A gente tem três propriedades principais de logaritmo, tá? Que são essas aqui, ó. É o Ln de A por B, né? De A vezes B. Tem que ser o Ln de A mais Ln de B. A outra que é o Ln de A dividido por B, se o B não for zero, né? Mas o B nunca é zero, porque o logaritmo só faz sentido. É Ln de A por Ln de B. Opa! Ln de A menos Ln de B. E a outra é Ln de A elevado a um certo K. Pode ser o próprio B que tá ali. Ln de A elevado a B. Isso aqui é Ln de... é B vezes Ln de A, né? B vezes Ln de A. Aqui o A e o B tem que ser números positivos, né? Ok? Então essas três propriedades aqui, se
sempre considerar elas, tá? Facilita muito você fazer as contas para logaritmo, tá? Você tem algumas sequências que tem logaritmo. Esses resultados aqui ajudam muito. Que são essas três propriedades. ln de A vezes B igual a ln de A mais ln de B. ln de A sobre B, ln de A menos ln de B. E ln de A elevado a B é B vezes ln de A. Essa daqui sai diretamente dessa ali, né? Daí. Bom, então vamos usar isso para provar que esse limite ali é zero. Vamos usar isso para provar que o limite é zero. Então, para provar que o limite é zero, né? Usando o teorema do sanduíche, né? É só você olhar o seguinte, ó. Aqui a gente sabe que se eu calcular, eu sei que ln, ó, isso aqui de fato, né? Vamos demonstrar isso aqui. De fato. Eu sei que ln da raiz de n, como n é um número positivo, né? Raiz de n também é positivo, não tem nenhum problema. Isso é menor do que raiz de n, porque o logaritmo é sempre menor do que o próprio número, né? Então isso aqui é verdade sempre, ok? Então, eu posso reescrever isso da seguinte maneira, ó. Isso aqui vale para todo n, né? Para todo n natural. Vou escrever aqui embaixo, né? Para todo n pertencente aos naturais. Então, dali, ó, o que a gente faz, né? Esse aqui é o ln, não é limite não, né? Então, daquela parte que está ali, ó, eu sei que isso vai valer sempre, ó. ln elevado a meio, lembrando que raiz é elevar o número a meio, né? É menor do que raiz de n. Isso aqui vale se somente se aqui, né, usando a terceira propriedade, esse meio vem aqui para frente, né? Fica meio vezes ln de n, né? Porque ln de n elevado a meio, né? Isso é igual a meio vezes ln de n, né? Vamos com parênteses aqui para não confundir esses n's aí, né? Então isso aqui continua sendo menor do que raiz de n, né? Continua sendo menor. E agora o que a gente faz, né? Se eu dividir, passo 2 para o outro lado, né? Se somente se dividir 2 em ambos os lados, né? Que fica ln de raiz, ln de n, desculpa, ln de n é menor do que 2 raiz de n, né? Só passou 2 multiplicando, né? Ok? Então a gente vai ter essa relação aqui, ó. Logo, como o ln nunca ele é sempre positivo, né? Ok? Ou, no caso, só o ln de 1 que dá zero, né? Então o ln aqui ele é maior ou igual do que zero, né? ln de n, que é maior do que 2 raiz de n, né? Isso aqui sempre vai acontecer, né? Beleza? Se o n for 1, né, o ln de 1 é zero, tá? Bom, por isso que tá o menor igual daquele lado ali, né? Tá o menor igual de um lado e menor do outro por causa daquela desigualdade ali, né? Na verdade, aqui cairia o menor igual aqui, né? Cai o menor igual aqui por causa... Aqui vale o menor igual se o n for... não, desculpa, é menor, né? Tá certo. É estritamente menor. Porque o raiz de 1 é 1, né? Tá certo. Beleza? Só que o ln de raiz, o ln de n aqui pode ser zero se o n for 1, né? Beleza? Se o n for 1 pode ser zero. Então nesse nosso caso aqui, ó, observe o seguinte, ó. Se eu dividir por n, né? Dividindo por n, temos... Aqui ficaria assim, né? 0 dividido por n dá 0. Fica 0 menor ou igual do que o ln de n dividido por n menor do que 2 sobre raiz de n sobre n, né? E lembrando que raiz de n sobre n, vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. Raiz de n sobre n, você pode escrever, multiplicar raiz de n em cima e embaixo, né? Não tem nenhum problema, já que o n é positivo, então aqui vai ficar raiz de n vezes raiz de n dá n. E aqui fica n vezes raiz de n, você vai cortar um n com n, isso vai dar 1 sobre raiz de n, né? Então aqui vai ficar 0 menor ou igual do que o ln de n sobre n menor do que 2 sobre raiz de n, né? Bom, agora é só você calcular o limite em ambos os lados, né? Calculando o limite em ambos os lados, ó, isso aqui implicaria que
limite de zero ali, ele dá zero, né? Ficaria o limite de zero menor ou igual do que o limite de n sobre n, que é menor do que o limite de 2 sobre raiz de n. Acho que o hidrocolo está bem fraquinho, mas dá para enxergar aí, né? Então aqui ficaria simplesmente quem? Ficaria limite de 0 é 0, é menor ou igual do que o limite de n. Aqui é o limite de Ln, né? Aqui é o limite de Ln. Oh, meu Deus do céu, tá quebrando. Limite de Ln de n sobre n, né? Então, pessoal, desculpa aí que os meus hidrocolos resolveram acabar a tinta logo agora. No nome da gravação. Eu vou dar um pause aqui, gente. Eu vou colocar uma tinta aqui nos hidrocolos, tá? Então, gente, para finalizar aqui, né, colocando tinta nas caneta aqui, pode ficar limite de zero, que a gente sabe que é zero, é menor ou igual do que o limite que a gente estava querendo calcular, né, que é o limite de Ln de n sobre n, é menor do que esse limite aqui dá zero, né? Esse limite aqui é zero, ou seja, quer dizer então que zero é menor ou igual do que o limite de Ln, que é menor do que zero. A única possibilidade aqui é se esse limite for zero, né? Que é o teorema do sanduíche, né? Então isso aqui pelo teorema do sanduíche, né? Isso implica que o limite de Ln de n sobre n é zero, né? Beleza? Com n pertencente aos naturais, né? Todo esse aqui é n pertencente aos naturais, né? Que é n indo para infinito, né, gente? Mas quer dizer que n está indo para infinito, tá? Bom, é isso, né, gente? Então, olha como é que é interessante, né? Você tem que saber as propriedades. As propriedades do logaritmo, quando você usa elas e usa os teoremas que a gente viu, né? Você consegue calcular alguns limites meio chatinhos de calcular, que é esse daqui, por exemplo, que é o limite de n, de Ln de n sobre n, né? Porque o n ali, ele é um número... desculpa, a sequência Ln de n é uma sequência ilimitada. Ela não é limitada, né? Se ela fosse limitada, seria fácil, né? Era só você usar o teorema aqui. Limite de uma sequência limitada. Desculpa, limite de multiplicação de duas sequências. Uma sendo limitada e outra indo para zero, então esse limite é zero, tá? Nesse caso aqui, a gente não precisou fazer isso porque... Quer dizer, nesse caso a gente não tem isso, né? Mas a gente usou o fato do Ln, as propriedades do Ln e o teorema do sanduíche, né? Que é o teorema do confronto também, beleza? Então tá, bons estudos aí, eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem sobre a aula de hoje. Essa aula daqui é a última aula sobre os vídeos, né? Para vocês assistirem. Então, bons exercícios para vocês aí. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tchau!